Bom, recapitulando um pouco o que a gente discutiu hoje no nosso encontro, né? Eu só queria comentar então sobre alguns tipos de questões, né? Para inserir uma questão, a gente vem aqui no banco de questões e aí tem a opção de criar uma nova questão, né? Então, o Moodle ele já oferece diversos tipos de questões, né? E vocês podem explorar cada uma delas, mas eu vou falar então sobre as que eu mais uso, né? Que é a de múltipla escolha, verdadeiro e falso e de associação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, né? Editando uma pergunta de associação, eu peguei uma questão que já está pronta, tá? Mas só para mostrar como é que ela aparece. Eu sempre gosto de dar um nome, tá, para a questão, porque isso ajuda depois a gente a se organizar, criar pastas, assim, é bom também. O texto da questão vai ser simplesmente relacione os conceitos abaixo às definições, né? Então, como é que funciona? Eu tenho, no total, 7 conceitos, né, para serem definidos, e eu tenho conceitos extras, né? Então, no final vão sobrar alguns conceitos. E para os conceitos sobrarem, a gente faz assim, né? Deixa algumas questões em branco simplesmente com uma resposta, que é uma resposta que não vai ser relacionada a nenhum conceito. Então, né, como é que funciona? Ele vai abrir isso aqui tudo em branco, né? E aí vocês coloquem assim, né, o conceito na resposta e a explicação dele na questão. Imagino que posso fazer o contrário também, mas essa é a maneira que eu faço. E aí, então, vocês fazem isso para quantos quiserem, né? Eu, no caso aqui, essa questão ficou até bem, bem grandinha. E aí, algumas respostas extras, né? O feedback, se ele tá certo, se ele tá errado. E aí, como é que isso fica, né? Vou colocar aqui no pré-visualizar, você sempre, né? Isso é uma opção que o Moodle dá. A gente pode, antes de salvar e sair da questão, simplesmente pré-visualizar como é que ela fica. Então, esse tipo de questão, ele fica assim, tá? E aí o aluno vai vir aqui, ele vai fazer, né? Vai completar da maneira que ele acha que é correto, né? Vão sobrar alguns conceitos, ele não vai conseguir colocar todos, porque foi assim que eu programei, e aí vai verificar. Então, ele errou todos, né? Se tivesse acertado alguns aqui, teria aparecido. É isso que vai aparecer para o aluno, né? Que tem a ver com aquela outra configuração que a gente falou antes do feedback ser imediato ou não, né? Então, eu configurei aqui para as questões terem o feedback imediato e ele exibe os acertos e erros. Tá? Então, esse é um exemplo. No outro exemplo, né, de VOF, então aqui tem, né, o texto da questão, ele é já a afirmativa, né, que eu quero que ele julgue se é verdadeiro ou falso. A resposta certa é verdadeiro, né? E quando ele selecionar verdadeiro, vai vir esse feedback. Parabéns, a sua resposta está correta, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso. Esse é de um tópico bem introdutório da disciplina. Então, novamente, aqui a gente pode pré-visualizar, né? E aí, como é que aparece? Se eu clicar verdadeiro e verificar, ele vai me dar o feedback aquele específico, né? Da resposta verdadeira. E eu também posso, se eu selecionar falso, ele vai me dar o outro feedback. Isso foi tudo eu que programei naqueles, né, naquelas caixinhas aqui. Né, ó, então, o feedback para a opção verdadeiro e o feedback para a opção falso. E aqui, por fim, né, da múltipla escolha. Então, na múltipla escolha eu tenho apenas uma resposta. Vou gravar um novo vídeo falando dessa parte.